Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aqui no nosso canal. Eu sou Alberto Baia, eu vim hoje aqui para conversar um pouco com vocês, mais uma vez, sobre Ogã. Hoje especificamente sobre a coroação de Ogã, referente a um artigo que eu publiquei alguns dias atrás. Depois da vinheta a gente conversa. É isso então, a coroação de Ogã. Eu escrevi esse artigo, como eu comentei já há alguns dias, e ele teve uma repercussão bastante positiva, mas acabou também gerando muitas dúvidas, as pessoas, muitas perguntas. E então eu achei interessante que a gente viesse aqui e trouxesse então esse artigo. Eu vou lê-lo parágrafo por parágrafo e a gente vai fazendo então alguns comentários em cima disso. De antemão eu quero dizer assim, eu vou falar aqui de uma preparação que existe dentro da Umbanda, mas isso não significa que aqueles que cumprem o seu papel de forma digna, de forma coerente, de forma responsável, com toda a anuência, com toda a proteção e autorização do sagrado, do astral, dos orixás, das entidades, isso não significa que essas pessoas não estejam habilitadas ou que não possam fazer isso. É apenas aqui um artigo que eu escrevi falando um pouco sobre essa preparação, suas particularidades, seus defeitos positivos, negativos, nada mais do que isso, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui anotado, coroação de Ogã. Essa preparação é uma das mais importantes dentro do ritual de Umbanda. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, muito desta prática vem sendo esquecida por boa parte dos dirigentes umbandistas. Essa é o primeiro ponto que eu toco, é justamente isso. Nós perdemos um pouco, ou bastante, da essência da corimba, dos ogãs, da sua representatividade dentro do nosso ritual. Um pouco por falta de conhecimento, por acesso a esse conhecimento através dos pais e mães de santo de gerações mais novas, o que não é culpa deles, obviamente, mas também um pouco assim por um pouco de descuido, de desleixo, de falta de vontade mesmo, muitas vezes em entender quem são aquelas pessoas que estão ali botando a mão no couro, ou que representa aquele conjunto de atabaques dentro da casa. Então a gente perde sim isso já há algum tempo. Sigo no meu artigo. Isso vem fazendo com que as corimbas de terreiros e seus corimbeiros deixem de ser vistos como peça sagrada fundamental no ritual, tornando-se simples equipes de percussionistas e cantores, ou seja, artista. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Com a falta de ogãs habilitados e para tocar uma gira, uma corimba dentro dos terreiros, acaba que muitas casas adotaram já há muito tempo por contratarem ogãs de fora. Então veja bem, primeiro, esse ogã que vem de fora não tem o conhecimento e nem a obrigação de ter o conhecimento de todo o ritual, de como ele acontece dentro da casa, o que já é um ponto negativo na função, no desempenho do trabalho desse ogã. Segundo, muitos desses ogãs não têm realmente comprometimento nem com a sua própria espiritualidade. Eles mesmos não têm esse comprometimento, que não seja única e exclusivamente o fator de vender o seu serviço. E isso é muito, muito perigoso, a gente vai ver adiante aqui no nosso artigo, ok? Lamentavelmente, lamentável e perigoso, pois se partirmos do princípio fundamental de que Ogã e atabaques juntos formam um dos principais pilares de sustentação de uma casa de axé, então esta casa, além de deixar de cumprir com a sua doutrina, que é universal, deixa seus filhos seguidores à mercê das piores influências espirituais imagináveis. É isso mesmo. Quando uma corimba não é tocada por pessoas devidamente
comprometidas, e quando eu digo assim, devidamente comprometidas, não é apenas a questão da preparação, de ter a coroação, de ser coroado Ogã, né? Mas de ter o comprometimento, a responsabilidade. Porque assim como existem aqueles Ogãs que se prestam ao serviço, né, de vender, né, a sua habilidade para outras casas, e fazem esse serviço de forma responsável, mesmo que não tenham o conhecimento do ritual daquela casa, mas ainda assim desempenham de forma responsável o seu trabalho, tudo bem, é aceitável. O problema é quando esses Ogãs são contratados e esses Ogãs não têm nenhuma responsabilidade. Aquele ambiente, aquele local ali, ele fica realmente assim muito fragilizado, né? Por quê? Porque um dos principais pilares de sustentação que existe dentro de uma casa de umbanda, de uma casa de axé, é exatamente o Ogã, ou a corimba, o conjunto ali, né, de Ogãs e atabaques. Por isso a importância desse Ogã ser preparado, ser orientado no sentido da sua responsabilidade quanto a estar atrás de um coro. Seguimos aqui. É fundamental entender que sem uma corimba firme e conduzida por Ogãs habilitados, será apenas uma questão de tempo para que todo aquele ambiente religioso passe a ser frequentado por espíritos de baixa vibração e aproveitadores astrais que se alimentam da fraqueza das pessoas que ali se encontram. Tudo isso cai na conta do dirigente espiritual daquela casa, ou seja, do pai e da mãe de santo. É aquilo que eu comentei um pouco anteriormente, né? Sem equilíbrio dentro da corimba, sem o cuidado, sem responsabilidade, aquele ambiente, com o tempo, ele vai se tornando frágil e portas vão se abrindo no astral para que espíritos aproveitadores, para que espíritos vampirizadores, para que espíritos obsessores comecem a frequentar aquele ambiente. Por quê? Porque eles olham ali para o canto e vê ali um Ogã que... Isso acontece, pessoal, já comentei outras vezes aqui. De camiseta, às vezes de bermuda, às vezes até de tênis. Ogã que não cumpre com as suas obrigações de preceitos, não toma seu banho de descarrego. Ogã que bebeu antes da gira, um dia anterior à gira, no dia da gira, né? E pior ainda, às vezes tem Ogãs que vão tocar e os dirigentes, e aí também vai a minha crítica a esses dirigentes que oferecem aos Ogãs, né, bebida, um isopor ali no lado. Ah, mas é gira de quimbanda, pois mais cuidado ainda você tem que ter ali. Exu e Pombagira não são brincadeiras, são espíritos de muita luz, de muita seriedade, e você não pode brincar dessa forma com o espírito, muito menos um Ogã. É direito do dirigente da casa oferecer o que eles bem entenderem, mas é dever daquele que foi ali prestar um serviço de não aceitar. Que fique bem claro isso, tá bom? Por outro lado, continuando, quando a casa tem essa cultura e seu dirigente domina os seus segredos, né, e segue colocando-os em prática, dificilmente aquele ambiente e seus frequentadores sofrerão ataques de espíritos maléficos à saúde espiritual daquela gente. É o oposto, né? É o oposto. Se você tem ali um Ogãs preparados para isso, certamente essas portas, essas janelas, essas aberturas que eu citei anteriormente, elas não vão se abrir. Porque o Ogã vai estar contribuindo e vai estar ligado, interagindo com a boa espiritualidade. Ele vai estar sendo influenciado, ele vai estar sendo intuído para que ele vá tocando a gira conforme a necessidade do trabalho, da gira, conforme a necessidade da entidade que esteja comandando a gira. A conexão que ele vai ter com essas entidades que estão ali comandando a gira será muito grande, muito proveitosa, muito importante. Então, se existe lá todo aquele perigo, né? aquele descuido, aquele descaso, e aquele ambiente fica à mercê de espíritos negativos, o contrário é verdadeiro, né? E esse contrário, ele é, felizmente, a grande maioria das casas, né?
A gente tem que levantar as mãos aos céus e dizer que ainda as coisas ainda não estão totalmente perdidas, pelo menos pelo que eu posso ver, né, no meu dia a dia aqui na minha região. Mas é isso, alguém que esteja realmente comprometido com o seu trabalho não vai permitir a sua energia, os seus guias, os seus orixás, o sagrado das suas mãos, junto ao coro do atabaque, não vão permitir com que aquele ambiente, aquelas pessoas sejam atacadas por aqueles espíritos do baixo astral, ok? Então a gente segue aqui. Uma corimba firme e séria é capaz de oferecer às giras as melhores energias e vibrações necessárias ao bom andamento dos trabalhos. Ao mesmo tempo, ela ajuda os guias trabalhadores a levar das pessoas e do ambiente religioso toda aquela energia negativa que esteja ameaçando médiuns, consulentes e todo aquele ambiente. Então vejam vocês como é importante o trabalho de um Ogã, como é importante a corimba, né? Quando ela está conectada realmente com o sagrado, como ela sustenta uma gira. Como um Ogã que tem conhecimento, agora eu falo daquele Ogã que participa, que é da casa, que recebe as suas firmezas e que no seu tempo recebeu a sua coroa, foi coroado, né? Que é o que a gente espera que aconteça sempre nos terreiros aí afora, que cada casa possa ter pelo menos um Ogã coroado no futuro. Com certeza aquele ambiente, aquelas entidades que vão estar trabalhando ali, vão trabalhar muito mais tranquilas, muito mais satisfeitas, muito mais focadas nas necessidades individuais e coletivas do ambiente, do que necessariamente estar suprindo fraquezas, falhas, vacilos do Ogã, né, da corimba da casa ali. Então a coisa é bem bacana quando está entrosado, quando o Ogã, a corimba é entrosada entre ela ali, né? Que não existe disputa, não existe eu quero ser melhor, eu quero tocar mais alto, eu quero cantar mais alto, né? E a gente percebe muito isso, aquela surra no coro, e quanto mais forte eles batem no coro, mais tem que berrar, e aí o coro sempre vai falar mais alto, e aí já ninguém mais sabe o que está sendo cantado, fica uma coisa, sabe, meio difusa, meio confusa, e isso também atrapalha a energia, né? Porque o toque harmonioso, o canto harmonioso, né? de forma cadenciada, de forma que todos possam compreender, vai trazer equilíbrio àquele ambiente. Quando você começa a surrar o atabaque, quando a gritaceira impera na corimba ali para ver quem canta mais alto, né? Essa vibração ela se distorce, ela se dispersa, e aí as coisas não vão acontecer como deveria acontecer. Então é muito, muito importante que o Ogã possa realmente viver a sua experiência de Ogã com segurança, com firmeza e com as suas preparações. Seguimos. O Ogã, por sua vez, deve lembrar que ele é médium como qualquer outro, seja ele de incorporação ou não. Significa que a sua postura diante do ritual sagrado de Umbanda deve ser sempre de respeito e de total comprometimento com a sua função. A gente já falou em vídeos anteriores, né, que na Umbanda o médium necessariamente não precisa ser um médium que não incorpore para tocar o atabaque. Existem muitas situações onde o médium ele é também de incorporação. Eu sou um exemplo disso, e nem por isso eu deixei de chegar a fazer as minhas preparações como médium. Sou pai de santo, sou dirigente do meu terreiro e sou Ogã coroado também. Mas claro, se você consegue, né, ter a sorte de ter um Ogã que a sua mediunidade está voltada às questões intuitivas e o dom de tocar o atabaque para o sagrado, as coisas também fluem muito, muito positivamente. Mas é importante, muito, muito importante, que o Ogã, seja ele médium de incorporação ou não, que ele tenha ciência que ainda assim ele é médium. Ele não pode achar que ele é um artista, como nós falamos. Ele não pode achar que ele é o senhor da situação. Ele não pode se achar a última bolachinha do pacotinho, porque se eu não tocar e eu não cantar, as coisas não vão acontecer. Não é assim. Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, para os meus alunos de corimba, que
Um verdadeiro Ogã, primeiro, ele entende que entre cantar e tocar, o mais importante é cantar, porque a Umbanda é uma religião musicada, totalmente musicalizada. Todas as atividades que nós exercemos, todos os rituais, para tudo que se faz dentro das nossas giras, das nossas sessões, para tudo existe uma reza, e essa reza nós chamamos de ponto cantado. Então, para tudo existe um ponto cantado. Então, é de suma importância que o Ogã entenda isso, né? Que antes dele dominar os toques, ele precisa saber, entender, compreender a questão dos pontos cantados. O momento em que você vai usar esse ponto, aquele ponto, saber os pontos do seu dirigente, os pontos dos seus guias, os guias que vão chegar, qual é a sequência, sabe? Ir se entrosando com tudo isso. E o Ogã, quando ele é coroado, essa é uma das prerrogativas do Ogã coroado. Sempre digo que dentro de um organograma de um terreiro, vem o Pai de Santo, o Ogã, se for coroado, e o Cambone também, se for coroado, porque também existe a preparação de coroação de Ogã, que nós chamamos também na Umbanda Antiga de Cambone Rei, e não é aquele Cambone, né? aquele serviçal, aquele garçom, né? Mas isso é história, isso é conversa para um outro vídeo. Então o Ogã coroado, ele tem acesso, durante a sua preparação, aos segredos da casa. Por isso também o cargo de Ogã tem que ser um cargo de altíssima confiança do seu dirigente ou da sua dirigente, porque ele vai ter que revelar ao Ogã os principais segredos da casa. Por quê? Porque o Ogã precisa comandar a gira, todas as giras, seja de direita ou de esquerda, com as rezas, que são os pontos cantados. E essas rezas, elas têm que vir na hora certa e no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Certo? Perfeito? Então é isso que eu digo, a diferença entre um Ogã ser coroado ou não, quando ele é coroado dentro das antigas tradições, né, de uma Umbanda mais antiga, ele recebe esse ensinamento, ele recebe do seu dirigente, dos guias do dirigente da casa, os segredos de todo aquele ambiente ali. Então, ele é médium, sim, como qualquer outro, e com grandes responsabilidades, beleza? Então, dentro desse princípio, seguir os preceitos e a doutrina da casa de santo, e bem como as ordens e orientações dos seus superiores hierárquicos, é obrigação de todo bom Ogã. Se assim não for, de nada adianta a sua presença nas sessões. É o que nós estamos falando até aqui. Se ele tem todas essas responsabilidades, se ele entende que existe, apesar de ser ali uma pessoa importante dentro desse organograma, né, material e espiritual da casa, mas ainda assim ele entende que ele tem que seguir ordens, que existem superiores hierárquicos, seja no plano material, os seus dirigentes, seja no plano espiritual, as entidades que comandam a casa, entidades, os orixás. Certamente esse Ogã vai ser bem sucedido. Agora, se ele não entende isso, se ele não aceita isso, se ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele, é melhor então que ele nem vá à sessão e que a casa leve a gira no canto e na palma. Dá para levar tranquilamente uma gira, uma sessão do começo ao fim, batendo palmas e cantando. Melhor do que ter alguém ali no coro fazendo coisas que não deve, né? Trazendo para dentro da gira vibrações, energias muito ruins e com isso espíritos muito ruins que vão ficar ali naquele ambiente, naquela egrégora, ok? Vamos lá então, finalizando, né? Aquele que é Ogã deve se sentir honrado por ter sido escolhido pela espiritualidade para a função tão nobre na Umbanda. Por esta razão, ele precisa compreender que a sua responsabilidade é enorme e que todos que ali estão esperam poder contar com a sua firmeza e habilidade para conduzir de forma positiva as sessões mediúnicas da casa,
contribuindo para o desenvolvimento e crescimento espiritual de todos naquele local. Vejam só, toda aquela, sabe, aquela corrente que está ali, a começar pelo dirigente, pelos cambones, outros pais e mães, pais pequenos, mães pequenas, os médiuns, os irmãos da corrente, os consulentes e o ambiente em si, tudo isso passa pelas mãos do Ogã. Tudo isso está sob a responsabilidade do Ogã. Claro que não é sozinho, mas grande parte do sucesso de uma gira ou o insucesso está sob a responsabilidade dos Ogãs. Então, eu termino aqui dizendo para vocês assim, eu sei que muitas casas ainda não preparam os seus Ogãs, não acham necessário, porque eles foram escolhidos pelas entidades, porque eles já tocam há muitos anos ali. Tudo bem, não tem problema nenhum, fazendo bem o seu trabalho e estando atendendo às necessidades das entidades que ali se manifestam e comandam a casa, não vejo problema nenhum. Mas se o pai ou a mãe de santo tiver condições e tiver ali aquele Ogã que possa receber essa preparação, essa coroação, por que não fazer? Até porque esse ritual ele está sendo perdido. Eu digo para vocês porque eu tive a sorte de ter meu avô de santo e minha mãe de santo, que me conduziram e me mostraram, né, quando eu fui preparado, os segredos dessa preparação. É uma preparação linda, maravilhosa. Eu estou agora preparando uma Ogã na minha casa, né, no final agora de 2022, a Bebel vai ser coroada, se tudo correr bem até lá, mas é uma preparação que demora no mínimo 1 ano, são feitas todas as firmezas, todas as oferendas para todas as linhas, os orixás, para todas as falanges, é feita a firmeza na quimbanda, é feita a firmeza na umbanda, no dia da sua coroação, 7 horas que antecedem, seja na mata, na cachoeira ou no mar, conforme a espiritualidade, né, daquele Ogã, daquela Ogã, ele passa 7 horas ali tocando e cantando naquele ambiente mágico, recebendo toda a força e toda a proteção necessária para que dali para frente ele possa, junto com o seu dirigente ou com a sua dirigente, conduzir de forma positiva, responsável, agregadora, né, as sessões, os trabalhos da casa. Então, coroar um Ogã é muito, muito importante. Eu já recebo assim contatos, fico muito feliz assim, tanto de pais e mães de gerações um pouquinho mais antigas, quanto de pais e mães de gerações mais novas, perguntando se, pai, o senhor poderia me passar como é que se prepara, né, como é que se coroa um Ogã? Sim, mas claro, eu tenho assim um prazer enorme, independente de qual é o ritual que a pessoa siga na sua casa, se é igual, parecido com o meu, isso não me interessa, não me importa, eu vou dar as coordenadas, e aí cabe aos guias, aos orixás, ao dirigente daquela casa, né, colocar essas coordenadas conforme a egrégora espiritual da casa, conforme o tronco, a raiz espiritual do Ogã que vai ser coroado, enfim, mas dar as informações necessárias, né, todo aquele segredo, todas aquelas coisas, eu tenho o maior prazer em passar isso. Então eu acho assim que nós estamos assim mais para vencer, né, essa batalha do que para perder. Mas ainda assim eu fico bastante preocupado assim quando alguns debocham até, né? Na Umbanda não existe Ogã. Pode chamar de Ogã, pode chamar de curimbeiro, de atabaqueiro, chama do que quiser, sabe? Porque primeiro que eu não vejo que religião nenhuma seja dono de termo, assim como um orixá não pertence à religião A ou à religião B. Eu digo assim, o candomblé, por exemplo, ele cultua o orixá, certo? É a religião do culto ao orixá. A Umbanda não cultua o orixá, a Umbanda cultua os ancestrais,
caboclos, pretos velhos, curumins, exus, pombagiras, boiadeiros, marinheiros, ciganos, baianos e por aí afora, né? Mas ela reverencia, ela exalta, ela potencializa os orixás através desses falangeiros. Então a energia do orixá nos chega através desses falangeiros. Isso não é um culto. Culto quem faz é o candomblé. A Umbanda, ela reverencia, ela saúda, sabe? Ela potencializa os orixás. Assim a gente segue dentro da nossa doutrina. Mas seja lá a doutrina que a casa siga, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente possa passar conhecimento, dividir conhecimento, distribuir isso aí a quem quer que seja. E se alguém disser assim, existe coroação de Ogã na Umbanda? Existe sim coroação de Ogã na Umbanda, e é uma coroação linda, 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 maravilhosa, em todos os aspectos, muito grande, muito sagrada, de muita energia, mas também de muita, muita responsabilidade, por parte de quem faz e por parte de quem recebe. Ok? Então esse foi o bate-papo de hoje, assim, eu quero deixar aí o canal aberto para que vocês possam fazer os comentários. Quem tiver alguma dúvida pode também entrar em contato. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de onde eu publiquei, né, esse artigo falando, se você quiser acompanhar lá. E a gente vai batendo sempre um papo que for necessário a respeito desse assunto dos ogãs da Umbanda, porque realmente ogã, curimba, né, existe assim uma carência muitas vezes de que se fale a respeito desse assunto. Por isso aqui no canal nós já estamos aí no 4º ou 5º vídeo falando a respeito disso, desde o início lá quando a gente começou com o canal, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês, deixo as bênçãos de todos os orixás, que nosso Pai Oxalá possa iluminar cada um de vocês, seus familiares, e que a gente possa sempre se fazer merecedor do axé que vem lá de Aruanda para iluminar os nossos caminhos. Até a próxima!